É verdade que, ao se estudar os grandes sistemas da filosofia hindu, como se apresentam nas Upanishads, encontramos frequentemente, por parte dos intérpretes, tanto internos quanto externos à tradição, uma tendência a uma interpretação de caráter panteísta da concepção de Brahman. Mas devemos, antes de mais nada, compreender cuidadosamente o que isso significa, pois há frequentemente uma confusão entre o panteísmo, o panenteísmo, o monismo e outras tantas formas de interpretação do absoluto. No caso específico da filosofia hindu, Brahman, o absoluto, não cria o mundo da maneira como o Deus do cristianismo cria, ou seja, ex nihilo, a partir do nada. Não. A criação para o hindu não é uma produção ex nihilo. É, antes, uma espécie de objetivação, de manifestação do próprio Brahman. Ou seja, o absoluto não cria algo outro de si, mas se manifesta, se objetiva nas categorias do espaço e do tempo. O que conhecemos como o mundo sensível é, portanto, uma expressão, uma emanação, uma objetivação do próprio Brahman. A criação cristã, ao contrário, é ex nihilo, ou seja, é sensível, sim, mas não no mesmo sentido. Ela é sensível enquanto ato do ser, mas não é o próprio ser que se transforma em mundo, como parece ocorrer na concepção hindu. Para os hindus, a criação é um devir, não uma construção, um devir que ocorre nas condições e nas formas da existência consciente. E aqui cito Sri Aurobindo, que vê esse devir como um processo do ser consciente se manifestando em múltiplas formas. E então poder-se-ia perguntar, mas o que é esse mundo? Qual a sua natureza? E eu responderia, para muitos intérpretes hindus, o mundo não passa de uma criação mental de Brahman. E nesse sentido, ele é lilá. E o que significa lilá? Significa jogo, divertimento, brincadeira. O mundo seria, portanto, uma espécie de jogo cósmico, uma dramatização da mente infinita de Brahman, uma encenação, um teatro metafísico criado por pura liberdade, mas não nos enganemos. Não é necessário aceitar literalmente essa concepção como se fosse uma afirmação dogmática. Não se trata de dizer que o mundo não existe no sentido vulgar, e nem de se pensar que é uma mera especulação oca ou um capricho filosófico. Não. O que se está dizendo é que o mundo, tal como o experimentamos, tal como o percebemos, tal como nos aparece, não possui uma realidade própria, independente. Não é algo que tenha por si só enseidade, perseidade, isto é, não possui um ser por si, nem uma consistência absoluta. Aliás, essa concepção pode parecer perigosa, porque, tomada literalmente, poderia levar a uma espécie de niilismo, de desprezo pelo mundo sensível. Mas o que se quer afirmar é que o mundo não tem o caráter absoluto que por vezes lhe atribuímos. O mundo não é a casa definitiva, não é a realidade última. O mundo é, de certa forma, imaginação, não no sentido fraco do termo, mas no sentido filosófico de uma realidade sustentada por uma mente. E como a mente humana é finita, é passageira, é transitória, é sujeita às mutações, o mundo percebido por ela também o é. Ele se dissolve, ele se esvai, tal como os sonhos ao acordarmos. E aí surge uma imagem muito poderosa. Brahman seria como aquele que sonha o mundo, ou melhor, Brahman seria aquele que cria o mundo com a mente, mas não como nós criamos no sono. Porque diferente de nós, que passamos de um estado onírico para um estado de vigília, Brahman está sempre em vigília. Ele é consciência pura, vigilante, ativa e infinita.
e por isso sua criação tem mais realidade, tem mais positividade ontológica, tem mais consistência. Sim, o mundo é lilá, é jogo, mas é um jogo de um ser infinito, onipotente, e não de uma mente fraca e contingente como a nossa. Ainda assim, a criação não possui substancialidade própria. A criatura não é uma entidade que subsiste por si. Ela não possui enseidade plena, nem perseidade última. Ela sempre depende. Ela está sempre em outro. Ela nunca tem o ser por si. É por isso que o mundo na filosofia hindu é chamado de Maya. E o que é Maya? É ilusão. Ilusão não no sentido de falsidade absoluta, mas de aparência enganadora. É aquilo que nos dá a impressão de que as coisas possuem firmeza, solidez, consistência, quando na verdade não a têm. Aí o aluno poderia me perguntar, mas professor, e Aristóteles? Ele não concebia a substância como aquilo que possui enseidade e perseidade? Sim, exatamente. Aristóteles concebia a substância como aquilo que tem ser por si, aquilo que não está em outro, que possui um núcleo ontológico firme. Mas essa concepção aristotélica não se aplica ao pensamento hindu. Para o hindu, a substância, se é que podemos usar esse termo, está sempre sustentada por outro. Ela é um jogo de aparências, é uma manifestação do absoluto, mas não é o absoluto. E então poderíamos pensar, há uma oposição radical entre a criação cristã e a criação hindu? E eu lhes digo, não. Não há uma oposição tão profunda quanto se imagina. Porque mesmo no cristianismo, a criatura não subsiste por si mesma. Se Deus retirasse o seu sustentáculo, a criatura mergulharia no nada. Ela deixaria de ser. Portanto, também na criação cristã, a criatura é relativa, é dependente. E neste ponto, há uma aproximação notável entre o hinduísmo e o cristianismo, porque ambos afirmam que a criatura não possui ser por si. Ambos reconhecem que todo o ser da criatura vem do absoluto. E aí precisamos evitar uma analogia falsa. Não devemos comparar o lilá de Brahman com a criação de um artista humano. Não devemos imaginar que Brahman cria como Cervantes, cria Dom Quixote. Não. O lilá de Brahman é o jogo de um ser supremo, de um ser perfeito, onipotente, que possui o ser em plenitude. E por isso, sua criação tem muito mais realidade do que a ficção de um artista. Não é um sonho fraco, não é uma ilusão arbitrária, é um jogo, sim, mas de uma mente divina, um jogo que possui um grau de realidade infinitamente superior à criação das nossas mentes humanas. Porque, enquanto nossas criações são um lilá dentro do lilá, ou seja, uma brincadeira dentro de outra brincadeira, a criação de Brahman é o lilá primeiro, é o jogo original, absoluto, que contém em si todas as possibilidades. Ora, se nós refletirmos mais profundamente, verificaremos que há sim um conteúdo real, isto é, uma objetividade muito mais intensa, mais densa, mais radical na criação de Brahman, se quisermos empregar os termos próprios da linguagem hindu, do que haveria na criação de um simples artista humano. Porque vejam, quando um artista sonha, quando um ficcionista concebe personagens e mundos, nós também criamos, nós também produzimos imagens, imagens essas que nos parecem reais, enquanto estamos no sonho. E durante esse estado onírico, aquelas imagens nos tocam, nos envolvem, parecem vivas, são vividas por nós como se fossem reais. Mas é somente ao despertar, no estado de vigília,
que percebemos que eram apenas criações da nossa mente. No entanto, Brahman não está em estado de sonho. Não se trata de uma mente adormecida. Embora em algumas manifestações religiosas, como certas escolas do budismo, se represente Buda em estado de sono, dormindo, e aí se diz, Buda está sonhando o mundo. Sim, nesse sentido pode-se dizer, Buda é Brahman, e o sonho de Buda é a criação do mundo. Mas isso é simbólico, porque Buda aqui não está propriamente dormindo, mas sim em estado de beatitude, de plenitude, de consciência suprema. É um estado de criação, sim, mas um estado criador, consciente, pleno. Então, há aqui uma diferença fundamental. A criação de Brahman, sendo obra de um ser onipotente, omniperfeito, possui necessariamente muito mais realidade, muito mais consistência ontológica do que as criações de seres contingentes como nós. E digo mais, nós mesmos, que somos já criações desse lilá, desse jogo divino, criamos por nossa vez outros jogos, outras ficções. Então, o que criamos é lilá de lilá, é brinquedo de um brinquedo. Somos uma criação dentro da criação, enquanto que no caso de Brahman, sua criação é o lilá original, o jogo primeiro, absoluto, e por isso mesmo muito mais firme, mais denso, mais real do que as nossas frágeis imaginações. Se, portanto, pensarmos com calma, separarmos as partes, aquelas que diferem, mas que não diferem essencialmente, apenas acidentalmente, perceberemos que o pensamento criacionista hindu não está em oposição cerrada ao pensamento criacionista cristão. A forma como se expressa é distinta, sim. É mais precisiva, mais metafisicamente rigorosa, no cristianismo talvez, mas não por isso contrária em essência. A diferença é de acento, de linguagem, de abordagem, mas não de substância. Agora dirá alguém, mas professor, os hindus dizem que há um devir em Brahman, que Brahman se transforma. E eu respondo, não, isso não é verdade. Se lermos atentamente os textos, se tomarmos os trechos centrais das Upanishads, veremos que não há transformação em Brahman. O que se transforma não é ele. O que se transforma é aquilo que ele cria. O que se altera, o que se movimenta, o que passa de potência a ato, são as suas manifestações. É ele quem cria o que se transforma, mas ele próprio não se transforma. E é por isso que, no pensamento hindu, aparecem todas aquelas divisões: Prakriti, Purusha, Chiti, Shakti, Maya, Satya, entre outras. Essas categorias são as instâncias que se transformam, são os modos da criação, não Brahman em si. Aí se diz, mas ele se manifesta. Sim, manifesta-se, mas essa manifestação não implica mudança. Ele não deixa de ser o que é. Ele é, como dizem os textos, movimento sem ser movimento. Ele muda sem mudar. Ele atua sem agir. E é por isso que encontramos no seio do pensamento hindu o que parecem ser contraditórios, mas que, em verdade, não são contraditórios. São apenas contrários e se conciliam numa visão superior, numa síntese mais elevada da realidade. Essa conciliação está muito bem expressa no versículo 6 da Upanishad que analisamos, onde se diz: aquele que percebe todos os devas no ser mesmo, e o ser em todos os devas, esse não se abate, não se curva, não se enfraquece. E no versículo 7 lemos: para quem o próprio ser se tornou todos os devas, para quem compreende onde há dor, onde há confusão, esse percebe a unidade em todas as coisas. E se voltarmos ainda ao versículo 4, veremos:
o único sem movimento, mais rápido do que o próprio pensamento. Aí se compreende que aquilo que, para alguns intérpretes hindus, como Sri Aurobindo, por exemplo, parece uma mudança, uma transformação em Brahman, não é senão a manifestação do que já está em Brahman. Todas as coisas, diz Aurobindo na página 37 de seus comentários a essa Upanishad, todas as coisas estão já realizadas em Brahman. O movimento da natureza, o curso do mundo, é apenas a manifestação daquilo que já está contido no ser absoluto. Assim, quando vemos a causalidade, o tempo, o espaço, as leis naturais, a sucessão dos fenômenos, tudo isso é simplesmente a atualização de algo que já se encontra em Brahman. Porque, enquanto ser universal, Brahman ultrapassa o movimento. Ele não se move, porque ele já contém todas as possibilidades. E por quê? Porque ele é eternidade. E como eterno, ele ultrapassa o tempo. E como ultrapassa o tempo, ele contém simultaneamente o passado, o presente e o futuro. Ele não precisa correr, entre aspas, até o fim das sucessões temporais. Ele já é, ele já tem, ele é aquele que é. Ultrapassando o espaço, ele contém em si todas as formações possíveis. Não precisa percorrer o espaço, entre aspas, para realizar-se, porque todas as possibilidades já estão nele contidas, de maneira idêntica, de maneira total, plena. E ainda, ultrapassando a causalidade, ele contém em si todos os possíveis e todos os eventuais, mas sem estar preso, sem estar condicionado pelo encadeamento das causas que no universo regem os fenômenos. Tudo, absolutamente tudo, já está realizado nele, no Senhor, antes mesmo que venha a acontecer no plano do devir, nas individualidades separadas, nos modos fenomênicos da criação. Ultrapassando a causalidade, Brahman contém em si todos os possíveis, todos os eventuais. Tudo aquilo que pode ser, tudo aquilo que virá a ser, ou que poderia vir a ser, já se encontra nele. Ele os possui sem estar preso, sem estar condicionado, sem estar vinculado por esse encadeamento aparente de causas e efeitos que para nós parece reger o universo. Pois este encadeamento é apenas uma aparência, é Maya, é ilusão de ordem, mas em Brahman não há sucessão, não há encadeamento necessário, porque tudo, absolutamente tudo, já está realizado nele, no Senhor. Antes mesmo que isso venha a acontecer no mundo fenomênico, no plano do movimento, nas individualidades separadas, nas manifestações que nos aparecem como distintos modos de ser. Ora, se voltarmos aos versículos 6 e 7 que já citamos, veremos claramente essa concepção. Brahman é subjetivamente Atman, o Si, o eu profundo, a realidade íntima e imutável de tudo quanto existe no universo. Atman é a essência estática, permanente, a mente que meta o incomutável, a mente que concebe o imutável, que é por si mesmo imutável. E como se vê numa tese, como está em um sistema, de forma coerente, aquilo que muda, que sofre variação, que nasce, que morre, que aparece e desaparece, são os entes, são as criaturas, é a natureza. É o devir que se processa no plano do fenômeno. Mas Atman, que é o verdadeiro, que é verdadeiramente Brahman. Este é o ser puro, o ser absoluto, o ser concentrado em sua própria consciência. Ele não se dispersa, ele não se aliena, ele permanece em si. E aí está o grande ensinamento. Nós também temos um Atman, também possuímos uma alma,
uma centelha, uma imagem e, mais que imagem, uma semelhança com Brahman. A alma humana, esse princípio imortal, é nossa participação na essência divina. No versículo 8 das Upanishads lemos: Ele, o Senhor, é difusivo, luminoso, incorpógeno, sem defeito, sem órgãos, ou melhor, com órgãos puros, invulnerável ao mal. Ele é o vidente, o pensador, aquele que torna tudo o que existe em si mesmo. Ele é aquele que ordenou todas as coisas segundo sua lei, desde as idades infinitas, desde o sem princípio. Aqui está, portanto, o cerne da questão. O ponto delicado está na interpretação dessa expressão que diz aquele que torna-se tudo. Ora, se interpretarmos de modo superficial, pareceria que Brahman se transforma nas coisas. Mas não é isso que o texto quer dizer. Se combinarmos esse versículo 8 com o versículo 4, onde está escrito que ele é o único, sem movimento, mais expedito que o próprio pensamento, compreenderemos claramente que esse torna-se tudo não significa que ele mesmo se transforme em tudo, mas sim que ele possui o poder de tornar tudo aquilo que pode ser. Ele contém em si o poder realizador de todos os devis, de todos os modos de ser, de todas as manifestações possíveis. É assim que devemos compreender essas oposições que aparecem no pensamento hindu, mas que, na verdade, não são contradições. São aparentes contradições que se resolvem, que se conciliam perfeitamente dentro da concepção superior da metafísica hindu. Ele é, ao mesmo tempo, imutável e mutável. E você pode me perguntar, mas como, professor, como é possível que ele seja os dois? E eu explico. Ele é mutável apenas no sentido de que, na imutabilidade da sequência dos seus pensamentos, que já estão dados desde toda a eternidade, ele pode atualizá-los, pode manifestá-los, pode transformá-los em devir. Não há, pois, mudança no seu ser. O que há é atualização do que já é. Permitam-me um exemplo vulgar, mas ilustrativo. Imaginem um filme cinematográfico. O rolo do filme, a película, já está inteira, da primeira à última cena. Tudo ali está gravado, simultaneamente presente. Mas, ao ser projetado no cinema, esse filme se desenvolve sucessivamente. A sequência é vista cena por cena, momento por momento, mas todas as cenas já estavam lá, gravadas, prontas. Assim também o são os pensamentos de Brahman. As formas, os modos de ser, já estão contidos na sua onipotência, mas a sua atualização, o seu vir a ser no plano fenomênico, segue uma ordem, um devir, uma sucessão. Dessa forma, ao dar surgimento ao devir, Brahman permite que as coisas se tornem aquilo que podem ser. E assim, sucessivamente, tudo se realiza no tempo, mas já está contido no eterno. Na sua mente, no seu ser, tudo o que se tornou, tudo o que está sendo, tudo o que será, já está presente, como um absoluto. É isso que também vimos na interpretação de Shilo, de Urim e outros comentadores, e está tudo confirmado nos versículos 6 e 7, aqueles que citamos e voltamos a citar, porque são centrais. Ali se confirma que Brahman, embora transcendente, é imanente. É ao mesmo tempo o fundamento e o conteúdo de tudo. Vejamos agora um ponto essencial na metafísica hindu. Brahman apresenta-se como um ser concentrado em si, tanto intensiva quanto extensivamente. O que significa isso? Significa que, em seu aspecto intensivo, ele é o silencioso Brahman,
o Brahman que permanece em si, nas suas processões ad intra, como no conceito cristão do Deus em si mesmo. Já em seu aspecto extensivo, ele é o Brahman ativo, aquele que se estende, que se projeta, que se realiza ad extra, no mundo, nas coisas. É o poder eficiente que se manifesta na criação, mas sem que isso implique perda ou alienação. E Sri Aurobindo compreende isso perfeitamente, como vemos na página 56 de sua obra sobre a Upanishad Isha. Ele mostra com clareza que as interpretações que falam de uma mutabilidade de Brahman não têm fundamento, não são sustentáveis. E ele diz algo muito expressivo na página 59, palavras que transcrevo porque são absolutamente esclarecedoras. Ele é sem cicatriz. Sem cicatriz, entre aspas. E o que significa isso? Significa que ele é sem defeito, sem falha, sem qualquer imperfeição. Nada o fere, nada o abala. Ele não é afetado pelas mutações que suporta, pelas mudanças que sustenta, pelo choque e pelas relações do mais e do menos, do crescer e do diminuir, da interrupção e da interpenetração. Porque ele é, por essência, Achala, com A no fim, isto é, sem ação. E também Sanatana, com A no fim, o eterno imóvel. Expressões essas que se encontram no Bhagavad Gita, capítulo 2, versículo 24. Não há, propriamente, necessidade de reproduzirmos aqui trechos de outras Upanishads, uma vez que o pensamento que se encontra exposto na Isha Upanishad, o Lisha, como nos referimos, é um pensamento que se repete, que se reencontra com notável frequência nas demais. Há uma unidade doutrinária, uma coerência de visão, especialmente no que tange a essência metafísica e física de Brahman, seja quando o tomamos sob a forma pessoal, como Brahma com a longa no final, seja quando o tomamos impessoalmente, como Brahman, com a nasalização final. Infelizmente, e isso deve ser destacado, há uma grande confusão entre esses dois modos de entender Brahman. Uma confusão que decorre da dificuldade, especialmente para o ocidental, de captar a diferença entre tomar Brahma como pessoa e Brahman como princípio absoluto, impessoal. Ocorre que, para o pensamento hindu, ambas as concepções são válidas. Eles admitem os dois aspectos e fazem questão de distinguir claramente quando estão tratando de Brahma, o aspecto pessoal, o ser divino com atributos, e quando estão tratando de Brahman, o absoluto impessoal, a divindade como tal. Poderíamos a esse respeito estabelecer um paralelo útil com a teologia cristã, dizendo: é como se tivéssemos, de um lado, Deus enquanto Deus, enquanto ser pessoal, enquanto sujeito da criação, e de outro, Deus enquanto divindade, enquanto essência divina, enquanto fundamento absoluto do ser. São dois modos distintos de apreender o mesmo absoluto, dois olhares sobre a mesma realidade, com enfoques diferentes. E agora, para concluirmos esta exposição, gostaria de citar dois versículos da Mundaka Upanishad, que sintetizam de forma admirável o espírito desse pensamento. No 8º versículo do 1º capítulo, lemos: pela energia em obra, o Brahman universal estende-se, e de Brahman nasce a matéria, e da matéria vem a vida, e o mental, e a verdade, e os mundos, e nas obras a imortalidade. Pela energia. Vejam bem, a expressão energia em obra refere-se às processões ad extra de Brahman, ou seja, à sua atuação no mundo,
ao seu poder criador que se manifesta fora de si, o que, aliás, corresponde, com notável paralelismo, à processão ad extra da criação cristã. É nesse sentido que Brahman dá origem ao ato e à potência, isto é, que dele nascem todas as possibilidades de ser, todas as formas que irão constituir o universo. Disse que de Brahman nasce a matéria, e da matéria vem a vida, e o mental, e a verdade, e os mundos, e as obras da imortalidade. Mas atenção, é preciso interpretar corretamente esta passagem. Não se deve entender que todas essas realidades, o mental, a verdade, os mundos, a imortalidade, procedam da matéria. Isso criaria uma confusão grave. O que se quer dizer de modo mais exato é que de Brahman nascem a matéria, o mental, a verdade, os mundos e a imortalidade. Tudo provém de Brahman. Apenas a vida é que, segundo essa concepção, surge da matéria. Mas o restante, o mental, a verdade, os mundos, as obras da imortalidade, tem origem direta no absoluto. Essa, portanto, seria a melhor tradução, ou melhor, a melhor interpretação da passagem. Evita-se, assim, cair no erro de pensar que o mental seja produto da matéria, como afirmaria um materialismo grosseiro. Não. Para o hindu, o mental também é divino. Também é manifestação do absoluto. E tudo isso se origina, como dissemos, da energia em obra de Brahman. E citemos, para finalizar, outro versículo, do capítulo 2, versículo 3, onde se lê: aquele, apenas aquele, que possui o conhecimento exposto em sua totalidade e em todos os princípios de sua ciência, o conhecimento de Brahman, pelo qual se chega a conhecer o espírito imutável, que é a verdade da inteligência, esse, vindo com o espírito apaziguado, com a alma pura e tranquila, esse é que pode alcançar a visão da divindade. Esse é que está apto à beatificação. Vejam, portanto, o que isso significa. O conhecimento de Brahman, a compreensão de sua essência e de sua manifestação, não é um conhecimento qualquer. É uma sabedoria total, uma ciência suprema. É uma gnose, no sentido mais elevado do termo. Só quem possui essa ciência é que pode estar em condição de alcançar a contemplação, de entrar no estado de união, de beatitude. Voltemos então àquele trecho do 8º versículo, onde traduzimos: pela energia em obra, o Brahman universal se estende. Aqui, tomamos Brahman no seu sentido neutro, isto é, enquanto divindade, e a energia em obra refere-se ao seu poder criador, às suas manifestações no mundo. Aquilo que, como já dissemos, corresponde à processão ad extra, à criação enquanto ato de exteriorização da potência divina. É neste contexto que compreendemos que Brahman é a fonte do ato e da potência. Ele é aquele do qual tudo provém. Ele é o princípio de onde nasce a matéria, e de onde também provém a vida, o mental, a verdade, os mundos e as obras da imortalidade. Mas deve-se insistir, não se deve entender que o mental decorre da matéria. A matéria dá origem à vida, sim, mas o mental, a verdade e os mundos procedem diretamente de Brahma. São manifestações superiores e não meras emergências da matéria. E é justamente por isso que o pensamento hindu, longe de estar em oposição ao pensamento cristão, se coaduna com ele, se harmoniza, porque ambos giram em torno de uma ideia central, o Deus o Ser Absoluto, a fonte de todas as coisas, a divindade que é, ao mesmo tempo, princípio, meio e fim.
E isso reforça a nossa tese de que todas as grandes religiões, ao abordarem o Deus um e os seus atributos essenciais, se encontram, se aproximam, se identificam nos pontos substanciais. As diferenças que aparecem entre elas são mais acidentais do que essenciais.